Olá, pessoal. Continuando nosso estudo do cálculo diferencial integral, a gente continua nos exercícios 3.3. Exercício 3, né, da seção 3.3. Esse exercício é bem simples, né? Dado uma função f de x, dada dessa forma, x quadrado mais x, no denominador x mais 1, com x diferente de menos 1, e a função ela é 2, com x igual a menos 1, né? Ela é contínua em menos 1, e ela é contínua em zero, por quê, né? Para a função ser contínua, como a gente bem viu, a gente tem que ter que f do ponto é igual ao limite quando x tende ao ponto, né? De f de x, né? Isso é uma consequência, isso é uma condição para que a função seja contínua, né? Consequência da definição, certo? Então, como é que eu sei se ela é contínua em menos 1? Então, eu tenho que ter que f de menos 1 tem que ser igual ao limite quando x tende a menos 1. Então, vamos lá. Por um lado, a gente tem o quê? Que f de menos 1 é o local em que a função está definida, x igual a menos 1. Quando x é igual a menos 1, a função é 2. Então, isso aqui é igual a 2. E por outro lado, a gente vai ter o quê? Que o limite, quando x tende a menos 1, x quadrado mais x, dividido por x mais 1. Aqui ele está pedindo, está perguntando se a função ela é contínua, diferente da questão 2 que a gente fez. A questão 2 dizia o quê? A função ela já é contínua, encontre o valor de L. E aqui ela está perguntando se a função ela é contínua. Então, isso aqui a gente pode colocar o x em evidência na parte do numerador. Colocando x em evidência, abre parênteses, de x quadrado fica x e de x fica 1. X em evidência. Como nesse caso x é diferente de 1, obviamente que aparece no denominador, então isso aqui fica o limite quando x tende a menos 1. Esse x mais 1 simplifica com x mais 1 e sobra apenas o x, né? Então, aplica o limite em x, x é uma função contínua, então fica menos 1. Então, limite da função é igual a menos 1, enquanto que f de menos 1 é igual a 2. Então, a gente conclui, ó, como o limite, deixa eu colocar assim, ó, menos 1, aí embaixo não cabe, menos 1 é igual ao limite quando x tende a menos 1 da f de x, que a gente acabou de calcular, isso aqui é diferente de f de menos 1, que por outro lado é igual a 2, ou seja, menos 1 é diferente de 2, então f não é contínua em menos 1, certo? Aí a segunda pergunta é se ela é contínua em zero. A gente faz. Quem é o f de zero? Né? É contínua em zero? Em zero? Vamos lá. Quem é f de zero? F de zero, vamos subir aqui, ó. Função, ela está definida em zero. Aqui é para x diferente de menos 1. Então, para x igual a zero, está tudo bem. É essa função aqui, ó. X quadrado mais x e x mais 1. Então, vai ficar o quê? X quadrado mais x, 0 quadrado mais 0 e 0 mais 1. Aí na parte de cima dá 0, na parte de baixo dá 1, isso aqui dá 0. E o limite, quando x tende a 0, da f de x, significa que o x ele é diferente de 0, não é isso? Então vai ser exatamente essa função aqui, ó. Só que para x diferente de 0. É o limite, quando x tende a 0, de x ao quadrado mais x sobre x mais 1. Como o numerador trata-se de uma função polinomial, que é contínua, e o denominador também, e o denominador é diferente de zero para x igual a zero, então a gente pode tratar as duas como funções contínuas e aplicar o limite do quociente. Aplicando o limite em cima,
a gente vai ter 0 ao quadrado mais zero. Aplicando o limite embaixo, tem um 0 mais 1. Então, fica 0 sobre 1, que dá 0. Então, como deu igual, a gente tem que a função é contínua em zero, né? Como limite de x tendendo a zero de f de x é igual a f de zero, então f é contínua em zero. Simples? Aí a gente faz agora a questão 4, né? A questão 4 diz: calcula o limite de f de x mais h menos f de x sobre h quando h tende a zero, sendo o f dada por, aí a gente tem o item A até o item F. O item A, a função é f igual a x quadrado. Primeira coisa é que ele passa esse tipo de questão, o livro passa esse tipo de questão aqui, ó, porque isso aqui é exatamente a definição derivada. Aí ele já está preparando o aluno para poder já saber calcular a derivada de uma função pela definição, né? A definição derivada é isso aqui, tá certo? Então, para a gente já ir treinando. Então, calcular esse limite é a mesma coisa que calcular a derivada dessa função aqui, certo? Então, o que é que você faz? Você pega essa função, aplica aqui, ó, coloca ela aqui e aplica o limite, né? Se tiver alguma coisa dando zero embaixo, a gente tenta sair desse problema, como a gente vem fazendo, tá certo? Então, você pode fazer a conta disso aqui separada, ou você pode fazer junto, né? Nesse caso aqui dá para fazer junto. Vamos lá, ó. Limite, quando h tende a zero, da função f de x mais h menos f de x dividido por h. Quem é f de x mais h? Onde tem x, você coloca x mais h. Então, vai ficar o quê? X mais h ao quadrado. Menos f de x. Quem é f de x? X ao quadrado. Tudo isso dividido por h. Tá certo? Aí, nessa primeira, você pode desenvolver o quadrado perfeito. Quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. E repete o x ao quadrado. Tudo isso dividido por h. Lembrando de colocar sempre o limite. Limite quando x não, quando h tende a zero. Aí o que que acontece? Esse x aqui que está negativo com esse x aqui que está positivo, se anula, né? Dá zero. Vai ficar o quê? 2xh mais h quadrado dividido por h. Aí vamos lá. Ó. Isso aqui é igual ao limite quando h tende a zero. Coloco o h em evidência. Colocando h em evidência fica 2x. E em h quadrado fica h dividido por h. H cancela com h, ou seja, dá 1. Isso aqui fica o limite. Quando h tende a zero, de 2x mais h. Ora, isso é uma função contínua. Então, a gente faz o h tender a zero, isso aqui dá exatamente 2x, né? Limite da soma, ação do limite. Limite 2x quando h tende a zero, 2x não depende de h, então dá 2x. E o limite de h quando h tende a zero dá zero. Então, 2x mais zero dá 2x, tá certo? Agora a gente tem o item B, né? 2x quadrado mais x. Vamos lá. Só vai aumentar as contas. Limite, quando h tende a zero, de f de x mais h menos f de x dividido por h. Aí isso aqui dá o limite. Quando h tende a zero, quem é f de x mais h? Onde tem x, você coloca x mais h. Aí vai ficar 2, que é da lei de formação. Abre parênteses, x mais h quadrado, que é da lei de formação, mais, vou colocar entre parênteses, x mais h, certo? X mais h dentro de parênteses, que é para a gente ver que isso aqui é simplesmente f de x mais h, isso tudo, certo?
Aí agora sim eu vou colocar f de x menos, vou colocar aqui um colchete só para destacar, ó. 2x² mais x, tá certo? Lembrando que o menos vai influenciar no sinal de toda a operação aqui. Pronto, dividido por h. Aí isso aqui dá o limite, quando h tende a zero. Aí eu posso desenvolver esse quadrado perfeito, né? Guardo o 2 aqui, ó, vai ficar quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Aí agora aqui do outro lado, ó, tem um x mais h, só repetindo. E o menos vai influenciar em tudo, fica menos 2x² menos x, certo? E na parte de baixo a gente vai ter o h. Aí vai ficar limite, quando h tende a zero. Aí esse 2 eu vou multiplicar tudo que está dentro do parênteses. Fica 2x² mais 4xh, né? 2 vezes 2, 4. Aí 2h². Vou tirar os parênteses aqui, ó. Mais x mais h menos 2x² menos x. Veja só. Vamos cancelar algumas coisas aqui, ó. Esse menos x cancela com esse x, né? X menos x dá zero. Aí esse menos 2x² cancela com esse 2x², dá zero. E o restante sobra? E o restante sobra. Certo? Vamos colocar o h do denominador. E o restante sobra. Então vamos lá. Limite. Quando o h vai para zero, aí fica 4xh mais 2h² mais h, tá certo? Dividido por h. Aí isso aqui fica o limite, quando h tende a zero, colocamos h em evidência, aí fica 4x mais 2h mais 1. Coloquei o h em evidência, certo? 2h mais 1. Aí isso aqui dividido por h. H cancela com h. E a gente vai ter o limite quando h tende a zero de 4x mais 2h mais 1. Isso aqui é uma função contínua, a gente pode simplesmente aplicar o limite quando h tende a zero. Esse aqui não depende de h, então ele vai ser tratado como uma constante, da 4x. Esse aqui depende de h, então fica 4 vezes 0, 4 vezes 0 não, desculpa, 2 vezes 0, então dá 0. E esse aqui é constante, então fica 1, 4x mais 1. Né? Então, o limite, esse limite aqui é 4x mais 1. Né? Aí a gente tem o item C. O item C é uma função constante, f de x igual a 5. Se espera que seja simples. Vamos lá. Limite, quando h tende a zero, de f de x mais h menos f de x dividido por h. Vamos lá. F de x mais h dá quanto? F de x é igual a 5. Então, f de x mais h também é 5. Porque f de qualquer valor é 5, que a função é constante. Então, fica o limite, quando h tende a zero, de 5. E f de x, quem é? Também é 5. 5 menos 5 dividido por h. Quem é 5 menos 5? 0. Então, fica o limite, quando h tende a zero, de 0 sobre h. 0 dividido por h dá 0. Então, fica o limite, quando h tende a zero, de 0. Ora, 0 é constante, então o limite da constante é a própria constante. Então, esse limite da função constante igual a 5 dá igual a 0. A gente tem agora outra função, né? Mesma conta, funções diferentes. Limite, quando h tende a 0, de f de x mais h menos f de x, tudo isso sobre h. Vamos lá, quem é f de x mais h? Onde tem x, você coloca x mais h. Então, o limite, quando x tende a zero, é de menos, o menos fica fora, abre parênteses, x mais h, no lugar de x, fecha parênteses, ao cubo, mais 2,
x mais h, ok? Coloquei agora f de x mais h, menos, agora eu vou colocar f de x, vou colocar aqui um colchete para a gente diferenciar. Menos x ao cubo mais 2x. Tudo isso dividido por h. Aí vamos lá, limite quando o h vai para zero. Aí a gente tem esse cubo aqui para desenvolver, tem muita coisa, né? Então vou colocar um menos aqui fora e vou desenvolver esse cubo em três partes, né? X mais h ao quadrado, x mais h. Na verdade, em duas partes, né? Dividir ele em duas partes. Aí aqui eu posso desenvolver, ó, 2x mais 2h. Aí aqui eu posso fazer o jogo sinal, menos, fica mais x ao cubo e fica menos 2x. Tudo isso dividido por h, certo? Então vamos lá, o limite quando h tende a zero, a gente desenvolve aqui um quadrado perfeito, igual a um quadrado perfeito, x ao quadrado mais 2xh mais h quadrado e x mais h. Aí esse 2x aqui, ó, pode cancelar com esse, né? Dá zero, zero na soma é neutro. Então sobra o quê? 2h mais x ao cubo. Tudo isso dividido por h. E não tem jeito, tem que desenvolver esse produto aqui, ó, né? Que é esse quadrado perfeito junto com essa outra parte. Então h tende a zero. Vamos lá, vamos desenvolver. Coloco o menos aqui fora, aguardando. X ao cubo é o primeiro valor. Aí x ao quadrado fica o quê? X ao quadrado fica 2h, 2h mais h. Eu vou desenvolver um a um. Pronto, x ao cubo, aí mais hx quadrado, aí mais 2x quadrado h, mais 2xh quadrado. Estou distribuindo, fazendo o que chama de chuveirinho, né? H quadrado x mais h cubo. Fechou? Mais 2h mais x ao cubo. Tudo isso dividido por h. É o limite quando h vai para zero. O limite começou bem bonitinho, até o estrago. Aí menos, vamos lá, x ao cubo não soma com ninguém. Eu tenho um hx quadrado. Eu tenho hx quadrado da onda aqui. E, né? Então fica 3. 3hx quadrado. Sim, lembrando, só voltar aqui, ó. Lembrando que isso aqui é o cubo perfeito, né? Para quem tem decorado, pode usar o cubo perfeito. Estou distribuindo porque não tenho decorado, né? Hx quadrado fica 3hx quadrado. Aí 2xh quadrado, 1xh quadrado, mais 3xh quadrado. Mais h ao cubo. É o cubo perfeito. Cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Para quem decora, aí isso aqui é dividido por h. Veja só, o menos vai influenciar tudo isso. Então, tudo isso que está dentro do parênteses é negativo já, viu? Já é negativo. Então, vamos considerar que seja negativo para a gente poder cancelar. Vai cancelar o quem? Vai cancelar quem? Vai cancelar esse x ao cubo com esse x ao cubo. Somente? Somente, né? Então, vamos organizar o resto. Então, é negativo aqui, ó, menos 3hx quadrado. O outro cancelou, né? Mais 3xh quadrado, mais h cubo, mais 2h, dividido por h. A gente coloca o h em evidência, limite quando h tende a zero, h é para evidência, fica menos 3.
Eu errei o sinal, não foi isso? Foi isso. Deixa eu só ajeitar o sinal aqui, ó. Esse aqui é negativo, esse aqui também é negativo. Todos aqueles do parênteses são negativos. Menos 3 é x ao quadrado, porque, porque coloquei o h em evidência. Aí menos 3xh menos h quadrado mais 2. Tudo isso dividido por h. Aí h cancela com h, uma maruagem, né? Para dar certo. O h cancela com h, aí a gente perde, né? A gente não tem mais o empatamento de aplicar o limite. Aí pode aplicar agora livremente. X ao quadrado menos 3xh menos h quadrado mais 2. Por isso que a definição do limite considera que o h aqui seja diferente de zero, porque o h está tendendo a zero. Quando você faz o limite x tendendo a p, então o x é diferente de p. Então acaba dando certo. Então isso aqui a gente tem uma função contínua. Aplicando h aqui, isso não depende de h, então sobra menos 3x quadrado. Aplicando h aqui igual a zero, dá zero, porque fica 3x vezes zero. H aqui igual a zero, fica zero ao quadrado, então dá zero. E sobra só o 2, que é constante, mais 2. Então, essa função tem esse limite, né, esse limite estruturado, menos 3x quadrado mais 2. E agora a gente tem esse item E. Né? Vamos ver como é que a gente faz esse item E. Vamos lá. Limite, quando h tende a zero, da f de x mais h. Lembrando que você pode fazer essas contas sem o limite e depois voltar para o limite, desde que escreva corretamente, né? Vamos lá. Quem é f de x mais h? Aí a gente aplica. Né? Vai ficar o limite quando h tende a zero. É x mais h, a gente substitui, fica 1 sobre x mais h. 1 sobre x mais h. Pronto. Aí menos, quem é f de x? 1 sobre x. Tudo isso dividido por h. Certo? Então a gente resolve essa conta aí e tenta aplicar o limite. Limite quando h tende a zero. Aí na parte de cima a gente tira o mínimo é a multiplicação. Deixa eu colocar aqui mais para baixo. O mínimo é a multiplicação. Vai ficar x mais h que multiplica x. Aí na parte de cima, depois de tirar do mínimo, aí vai ficar x menos x mais h, né? Tem gente que faz isso multiplicando assim, né? Tem pessoa que chama isso de borboleta, né? Foi tipo umas asas de uma borboleta aqui para multiplicar, não sei. Né? E na parte de baixo a gente ainda tem o h. Aí vamos lá, limite quando h tende a zero. Aí a gente tem uma divisão de fração, né? Ah, mas vamos resolver essa parte de cima aqui, vai ficar menos h. Aqui fica menos h, tá certo? Então vamos lá, divisão de fração. Conserva o primeiro e multiplica pelo inverso. Como a fração é essa aqui, ó, considera que aqui abaixo tem um 1, não é isso? 1. Aí conserva a primeira, já resolvendo, menos h, ok? Isso aqui vai dar menos h. Sobre x mais h, que multiplica x, e multiplica pela inversa da de baixo, 1 sobre h, certo? Aí vai ficar limite, quando h tende a zero, h simplifica com h, aí fica menos 1 sobre x mais h, que multiplica x. Ora, agora sim eu posso aplicar o limite com h tendendo a zero. Então, o limite de menos 1 em cima fica menos 1. Limite do denominador, o limite do produto é o produto do limite, por limite da soma, né? Então, tudo se resume a fazer h igual a zero. Então, fica x mais zero que multiplica x. Aí isso fica menos 1 sobre x vezes x ao quadrado. Ou seja, menos 1 sobre x ao quadrado. Menos 1 sobre x quadrado.
tá certo? Agora a gente faz o item F. Limite, quando h tende a zero, isso é para exercitar, né? F de x mais h menos f de x. Tudo isso dividido por h. Aí vamos lá. Limite, quando h tende a zero, quem é f de x mais h? Onde tem x, você coloca x mais h. 3x mais h. Mais 1, certo? Mais 1. Coloquei quem? Coloquei f de x mais h. Aí agora eu vou colocar f de x. Vou colocar aqui o colchete. F de x é 3x mais 1. Tudo isso dividido por h. Aí esse aqui é o limite. Quando h tende a zero, aí a gente distribui, fica 3x mais 3h. Repete mais 1. Aí faz o jogo do sinal, menos 3x, menos 1. Tudo isso dividido por h. Então, esse menos 1 cancela com esse 1. E esse menos 3x cancela com esse 3x. Vai sobrar o quê? Somente 3h na parte de cima. Então, fica o limite, quando h tende a zero, de 3h. Dividido por h. 3h por h dá 3. Então, fica o limite, quando h tende a zero, de 3. Isso dá exatamente igual a 3. Então, esse limite dessa função dá igual a 3, tá certo? Essas contas de você fazer essa estrutura aqui, como eu já falei no começo, é importante porque a definição de derivada via limite. E esse tipo de conta, o livro ele incentivou a fazer desde o começo, quando estava resolvendo questões de funções, né? Então, se você quiser ver vários exercícios envolvendo essa estrutura aqui para poder depois fazer derivadas por definição, né, em que há essa simplificação de forma bem explicada, eu tenho um aula no canal que resolve essa estrutura aqui para várias situações, né? As primeiras aulas de funções, a gente resolve esse tipo de conta, sem o limite, né? Aí aqui a gente está com um limite, aí depois a gente vai resolver já na definição derivada, né? Procura a derivada dessa função, então a derivada dessa função é igual a 3, por definição. Mas vai além disso, é importante saber essas contas, porque vai além disso, né? Tem derivada num ponto, tem diferenciabilidade, tem vários outros conceitos, tá certo? Então, na próxima aula a gente faz a questão 5. Essa foi a questão 4. Até lá.